Pode? Pode. Boa noite a todos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando agora a nossa live no culto de mulheres, de mulher para mulher, conectadas com Cristo. Essa é a noite que Deus preparou para falar o seu coração, para ministrar a sua vida. Eu sou a pastora Daiane Aires, da Catedral da Missão Mundial Servos. A nossa igreja fica localizada na Avenida do Hospital Eurico Dutra, em frente à Consul Center. Está aqui comigo nessa noite também a obreira Amanda, nossa obreira da nossa igreja. Seja bem-vinda, obreira Amanda. Obrigada, pastora, paz do Senhor a todos. É sempre um prazer estar aqui ao lado dessa mulher, né? Aprendendo mais um pouquinho. E hoje nós vamos estar aqui juntas, compartilhando com vocês a palavra de Deus e grandes coisas que Deus fez e continua fazendo através de nós. Amém. Eu quero te desafiar, antes da nossa oração inicial, nessa noite, a estar compartilhando o link dessa live. Compartilhe com seus amigos, compartilhe aí nos seus grupos, né, de WhatsApp, Facebook, Instagram. Divulgue essa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Não somente as mulheres, mas também os homens. Estamos na reunião de mulheres, porém os homens que estão nos assistindo também nessa noite são muito bem-vindos. E eu tenho certeza que Deus também tem uma palavra revelada ao coração de cada homem em nome de Jesus. Eu quero que vou convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração inicial para que o Senhor esteja no comando e na direção de todas as coisas, porque este momento, queridos, foi preparado por Deus, não foi preparado pelo homem. E eu creio que se foi preparado pelo Senhor, Ele tem algo específico para falar ao nosso coração. Feche os teus olhos aonde você está, curve a sua cabeça, eleve o seu pensamento ao Senhor, porque eu creio que o Senhor vai estar visitando a tua vida e a tua casa nesta noite. Pai, é no nome poderoso do Senhor Jesus que nós estamos aqui reunidos no teu nome, ó Deus, na reunião das mulheres virtuosas, na quinta semana dessa campanha de fé. Se Jesus Cristo fez por mim, Ele fará por você. Meu Deus, nós te damos graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos sustentado. E eu creio que essa é a noite de grandes milagres. Essa é a noite que o Senhor preparou para falar ao coração de cada mulher, de cada pessoa que está sintonizado nessa live. E eu creio, meu Deus, que o poder da palavra vai estar indo de encontro ao coração de cada pessoa e trazendo, meu Deus, a resposta, o milagre, a vitória que esta mulher necessita, que a família dela necessita. Pai, eu consagro ao Senhor tudo que vai acontecer neste culto. Que tudo seja para a honra e a glória do teu nome. Nada nós, mas tudo para o Senhor, porque o Senhor é digno, só o Senhor é santo, só o Senhor é poderoso. E nós convidamos a doce presença do Espírito Santo para entrar sobre nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar nesta noite, ó Deus, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, operando milagres, transformando mulheres pelo poder do Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, eu declaro nesta noite o Senhor no controle de todas as coisas, porque cremos que nada foge do controle do Senhor. E a Ti nós rendemos a honra, a glória e o louvor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a tua Bíblia, a Bíblia Sagrada, no livro de João,
no capítulo 12, nós já vamos passar, né, para a mensagem que Deus tem essa noite. E logo após a ministração da palavra, nós iremos ouvir o testemunho de fé, o que Jesus fez na vida dessa mulher de Deus, a obreira Amanda, o que Jesus fez na vida dela. Querido, fique ligadinhas com a gente nesta noite, porque Deus tem algo revelado ao seu coração. Abra a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 12, no Evangelho de João. Você que está aí com a sua Bíblia, abra em João, no capítulo 12. Se você não está próximo à sua Bíblia, ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. João, capítulo 12, versículo 1 a seguir. Assim diz a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Versículo 8. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Diga graças a Deus. Queridos, ouça com atenção aquilo que Deus tem a falar ao seu coração nesta noite. Deixe o Espírito Santo revelar ao seu coração aquilo que ele tem para revelar. Nós costumamos dizer que nós precisamos estar preparados para ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Essa palavra que nós lemos em João, no capítulo 12, fala muito acerca de propósito. E nós vamos falar um pouco de propósitos nesta noite. O que é propósito, pastora Daiane? Propósito é a vontade de realizar alguma coisa. Propósito é você ter desígnio. Propósito é você querer alcançar, é você querer atingir um objetivo. E eu te pergunto nessa noite, você que me ouve do outro lado da telinha, você é uma mulher que tem propósito? Você é uma pessoa que tem propósito na presença de Deus? Nós aprendemos que o nosso Deus, ele nos criou com propósitos. O Senhor tem propósitos os mais variados na vida de cada pessoa. O propósito que Deus tem na minha vida é um, o propósito que Deus tem na vida da obreira Amanda é outro, o propósito que Deus tem na tua vida é outro. E o nosso Deus é um Deus que tem propósito e é um Deus que cumpre propósito. Agora, será que nós, como filhas de Deus, como servas do Senhor, nós temos cumprido de fato, de verdade, o propósito diante de Deus? Será que temos levado uma vida de propósitos na presença do Senhor? É para a tua meditação nesta noite. Será que aquilo que você tem buscado atingir diante do Senhor, você tem atingido? Aquilo que você tem buscado alcançar em Deus, você tem alcançado? Ou você tem empurrado o seu propósito com a barriga? Ou você tem feito as coisas de qualquer jeito na presença de Deus? Querida,
Eu quero que você entenda nesta noite que para descobrir o propósito de Deus na nossa vida, o processo de descobrir o propósito de Deus na nossa vida é um processo muitas das vezes um pouco longo, muitas das vezes árduo, porém o Senhor nos desafia a não desistir. Se olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitas mulheres de Deus, que Deus tinha propósito na vida delas e elas tinham propósitos diante de Deus. Mulheres que também estavam sujeitas às mesmas paixões que eu passo e que você passa, as mesmas aflições que eu e você passamos. Mulheres que estavam sujeitas às mesmas tentações, mas foram mulheres que não desistiram. Foram mulheres que alcançaram o seu objetivo. Foram mulheres que se entregaram diante do Senhor de corpo, alma e espírito. E eu quero te desafiar nessa noite a ser uma mulher de Deus que tem propósitos, objetivos a serem alcançados. Mulheres que sabem o que querem diante do Senhor. Nós costumamos dizer que muitas mulheres, muitas pessoas na presença de Deus, ela passa anos na igreja, obreira Amanda, e elas não conseguem alcançar objetivos. Muitas mulheres estão na presença de Deus e elas entram ano e saem ano e elas não conseguem se definir na presença do Senhor. Não é verdade, obreira Amanda? Pastora, a gente vive de uma realidade de mulheres que não se posicionam diante da presença de Deus, né? Isso. E nós sabemos que na obra existe aquilo que nós precisamos fazer e existem outras coisas que Deus vai agir através do nosso agir. Nós precisamos nos permitir viver o que Deus tem para as nossas vidas. Amém. Essa verdadeira simbologia do propósito. É nos permitir viver o propósito. Amém. Glória a Deus. E para você, mulher de Deus, que nos ouve nessa noite, se você quer ser uma mulher que tem propósito de Deus na tua vida e você tem propósito para com Deus, você precisa ter uma vida de intimidade profunda. Não existe uma mulher ter uma vida rasa na sua intimidade com Deus e ela querer ter definições de propósito, querer alcançar alguma coisa. Para você viver o propósito de Deus na tua vida e ser uma mulher que de fato quer alcançar objetivos na presença do Senhor, você precisa ter um relacionamento de profundidade, de intimidade com o Senhor e não uma espiritualidade rasa. E eu quero já lançar uma pergunta para você nessa noite. O que você, mulher de Deus, tem derramado na presença de Deus? O que você tem derramado na presença do Senhor? Será que você tem derramado na presença de Deus somente problemas? Infortúnios? Será que você tem derramado na presença de Deus somente afrontas? O que você tem derramado na presença do Senhor? A palavra do Senhor nos mostra em João, no capítulo 12, onde nós acabamos de ler, que Maria de Betânia, irmã de Lázaro, uma família bastante conhecida na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Maria de Betânia foi uma mulher que ela derramou o que ela tinha de melhor na presença do Senhor. Maria de Betânia é um exemplo de uma mulher que tinha propósitos de Deus e ela tinha propósitos em Deus. Maria de Betânia sabia o que queria. Maria de Betânia sabia onde ela queria chegar. Isso é muito forte. A palavra do Senhor nos mostra, mulheres de Deus, que Maria de Betânia aproveitou mais uma oportunidade que ela teve na presença do Mestre. A Bíblia nos relata que 6 dias antes da Páscoa teve ali uma ceia com a família de Lázaro. E Jesus estava presente, porque Jesus, ele tinha, obreira Amanda, um laço de intimidade, de relacionamento muito forte com a família de Lázaro. A gente vai ver em algumas ocasiões Jesus ali com a família de Lázaro.
E a palavra do Senhor nos mostra que nessa oportunidade que Maria de Betânia teve de estar de novo com Jesus em sua casa, a Bíblia diz que ali foi dada uma ceia e ali na mesa estava sentado Lázaro, os convidados, Jesus, que era o convidado de honra daquela ceia, estava ali Marta servindo, porque o ministério de Marta, de fato, era servir. Algumas pessoas costumam criticar as ações de Marta, porque Marta servia quando Jesus estava por perto. Mas era o ministério de Marta, era servir, e é um ministério fantástico. Porém, Maria, nessa oportunidade que ela teve, a palavra do Senhor nos mostra que Maria pegou um nardo, um frasco de nardo puro, um perfume caro da época. Estudos dizem que aproximadamente aquele vidro de nardo tinha 325 gramas apenas. O nardo puro, a Bíblia diz que Maria pegou aquele nardo, derramou aos pés de Jesus, num ato de entrega, de intimidade. E ali com seus cabelos, Maria enxugou os pés de Jesus. Isso é muito forte. Obreira Amanda, estudos dizem que aquele nardo, aquele frasco de nardo que Maria tinha em mãos, custava aproximadamente 300 denários, 300 dinheiro da época. Trazendo para a moeda real nos dias de hoje, custava mais ou menos 12 mil reais. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa, mulher. Nós mulheres gostamos muito de andar perfumada, não é verdade? Nós amamos andar perfumada. E sempre procuramos o melhor conforme a nossa condição financeira, de comprar perfumes de qualidade. Se ganhamos, nós gostamos de ganhar um bom perfume. Eu pergunto para você que me ouve nessa noite, você já comprou um perfume que custa 12 mil reais? Ou você já ganhou um perfume que custa aproximadamente 12 mil reais? Meu Deus do céu, isso é muito forte. E se você tem esse vaso, esse frasco de perfume no valor de 12 mil reais, você teria a coragem que Maria teve de colocar no altar do Senhor? De sacrificar no altar do Senhor? Como uma oferta, como um ato de sacrifício? Meu Deus, isso é muito forte. Entenda a revelação nessa noite para a tua vida. Se você tivesse a porção de 325 gramas de um perfume muito caro nos dias de hoje, aqui em Barreiras, custava 12 mil reais, você daria no altar do Senhor? Você sacrificava no altar do Senhor? Ou você dizia, não, esse perfume para mim usar em ocasiões especiais? Eu quero que você me entenda que Maria não guardou para ela, Maria o entregou. Na presença de Jesus, aos pés do mestre, ela quebrou o seu vaso de alabastro, o seu vaso ali que tinha aquela porção de nardo puro. E ela se entregou. Sabe por que Maria se entregou naquele momento? Porque Maria tinha um relacionamento profundo com o mestre. Maria não conhecia Jesus somente de ouvir falar. Ela tinha intimidade com ele face a face. Não é verdade, obreira Amanda? Maria fez algo, né, pastora, que hoje nós não fazemos muito. Ela colocou algo nos pés de Jesus para alcançar o que tinha nas mãos. Glória a Deus. E muitas das vezes hoje, a nossa oração para Jesus é sempre pedir o que tem nas mãos, sem antes chegar primeiro nos pés. É verdade. O verdadeiro mistério do cristão não é alcançar os braços do Pai, as mãos do Pai, é na verdade se colocar diante dos pés de Jesus. Colocar a boca no pó, buscar realmente ter esse relacionamento de intimidade
de compromisso com Deus. Verdade. Porque o que nos leva ao propósito é a intimidade com o Pai. Quanto maior intimidade eu tenho com o Pai, maior ainda eu vou entender o meu propósito, maior ainda eu vou ter a visão do que Deus realmente quer comigo, aonde Ele precisa trabalhar, o que Ele precisa fazer na minha vida, o que precisa ser mudado. Então Maria, ela teve essa visão, que entregando ao melhor aos pés de Jesus, ela sabia que estava alcançando o que tinha nas mãos de Jesus. Glória a Deus, isso é muito forte, querido. Vai pegando a revelação de Deus ao seu coração nesta noite. Maria entregou o que tinha de melhor, que estava nas suas mãos, ela derramou aos pés de Jesus para alcançar o que estava nas mãos dele. Meu Deus do céu, é uma chave de sabedoria, entendeu? Então, eu quero que você entenda, a Bíblia diz que Maria, ela foi considerada como louca. A palavra do Senhor diz que Judas, ali como discípulo de Jesus, estava fazendo parte daquela ceia, daquele momento de comunhão, ali na casa de Lázaro. Quando Judas viu aquilo, Judas não entendeu. Judas disse, é melhor pegar, vender e dar aos pobres. Querida, mas eu quero que você me entenda nesta noite. Sabe por que Maria teve tal atitude? Porque Maria estava vivendo um alto nível de intimidade com o Pai. Maria estava vivendo em outro nível. Quem vive outro nível de intimidade com Deus não tem medo de sacrificar. Quem vive outro nível de intimidade com Deus não tem medo de entregar aquilo que está nas tuas mãos, entregar até mesmo, né, obreira Amanda, a sua própria vida. No altar, na presença do Senhor. Então, eu volto lá no início da nossa ministração. Por que muitas mulheres hoje não conseguem interpretar o propósito de Deus na vida dela? Porque ela não está vivendo esse nível de intimidade com Deus. Esse nível de intimidade com o Pai. Maria foi tida como louca. Judas disse, pega, vende e dá aos pobres. Mas na realidade, o propósito de Judas não era estar olhando para as necessidades dos pobres. O propósito de Judas era querer passar a mão, porque a Bíblia diz que Judas, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Quando a Bíblia relata que Judas, ele tinha a bolsa nas suas mãos, ele tinha nas suas mãos ali o caixa, ele tinha nas suas mãos, passava pelas mãos de Judas todas as ofertas que eram lançadas no ministério de Jesus. Então, se Maria vendesse, com certeza entraria nas mãos ali de Judas a 10ª parte, o dízimo, a oferta. E ele estava de olho, era nisso, querida. Mas eu quero que você entenda que você precisa estar vivendo um nível mais alto de intimidade com Deus, assim como Maria. Ela estava vivendo um outro nível de intimidade. Por isso ela não teve medo, não teve dificuldade de sacrificar. Sacrificar o quê, pastor? O seu melhor. O melhor de Maria naquela noite para oferecer para Jesus era aquele nardo puro. E aquele nardo puro estava ali concentrado dentro daquela fragrância, dentro daquela essência, o melhor de Maria. A fé de Maria estava concentrado dentro ali daquele nardo, a entrega de Maria. E é isso que o Senhor requer de mim, requer de você, a nossa entrega total, o nosso melhor, a nossa excelência. Querida, nós queremos o melhor de Deus, não é verdade? Nós queremos o melhor do Senhor, nós queremos a excelência de Deus. E por que não semear o melhor? E por que não entregar o melhor? Eu entendo que é dando que se recebe, é plantando que se colhe, é semeando que a colheita vem. Agora, se eu, obreira Amanda, e você semearmos sementes de honra, iremos colher colheitas de honra. Agora, se você tem o costume de semear uma semeia xoxa, uma semente xoxa, você vai ter uma colheita xoxa. Aprenda a semear o teu melhor, querido. E quando eu digo de semear o melhor, não é somente quando tudo está bem, não é só quando tem bonança, não é somente quando está sobrando dinheiro no banco, na conta bancária.
Não é somente quando tudo vai bem, quando tem saúde, quando o casamento está abençoado. O Senhor nos desafia a semearmos mesmo em tempo de crise. O Senhor te desafia nesta noite a semear o teu melhor, a tua melhor adoração, a tua melhor essência, é mesmo no tempo de crise. Quando você semeia, querido, em tempos de crise, o Senhor provê colheitas abundantes. Quando você semeia em tempos de crise, o Senhor, Ele escancara as portas do céu, as janelas do céu para honrar o teu sacrifício. E é bíblico, a palavra do Senhor diz que o nosso sacrifício no Senhor, ele não é vão. Eu tenho vivido isso na minha vida, obreira Amanda. Eu tenho vivido isso. Se eu for falar para você os testemunhos da minha vida que eu tenho vivido nesses últimos meses, são testemunhos poderosos, extraordinários que eu tenho vivido na minha vida. Porque, querido, mesmo em tempo de crise, de escassez, eu entendi, eu consegui interpretar que eu preciso continuar oferecendo o meu melhor para Deus. Independente do que eu estou passando, eu preciso semelhar a minha excelência, a minha porção dobrada, para que eu venha colher porção dobrada da parte do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que Maria, ela derramou o nardo puro e logo após ela secou com os cabelos. Escute, nessa noite, estudos declaram que uma jovem solteira, na época de Jesus, quando ela soltava os seus cabelos perante outros homens, era tido como um ato obsceno. Aquela mulher, ela era mal vista diante da sociedade. Porém, Maria não se importou com isso, querida. Somente as mulheres casadas soltavam os seus cabelos para os seus esposos. As mulheres solteiras não poderiam soltar o seu cabelo. Porém, Maria, ela não olhou, obreira Amanda, para o protocolo que a cultura da época pregava. A Maria de Betânia, ela não olhou para o protocolo da sociedade que ela vivia. Ela derramou o nardo e ela soltou seus cabelos e enxugou ali os pés de Jesus. E a palavra do Senhor nos mostra que Jesus aceitou o sacrifício de Maria. Jesus aceitou o sacrifício de Maria. Querida, haja o que houver, venha o que vier, sacrifique, semeie. Derrame o seu nardo puro. Derrame o seu melhor. Talvez o seu melhor, querido, não é simplesmente, nós não estamos aqui falando apenas em dinheiro, em questão financeira. Mas eu estou falando o seu melhor no tempo de qualidade que você vai dar a Deus. Nos seus devocionais, no seu momento de oração. Talvez você não tenha derramado nardo puro no tempo de oração. Talvez você derramava 325 gramas outrora e agora você só tem derramado 5 gramas e acha que já está demais. Já está bom, Senhor. Se você, querida, quer alcançar uma profunda intimidade com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador, com o Eterno, você precisa derramar mais. Você precisa se sacrificar mais. Para que esse sacrifício chegue diante do Senhor como aroma suave. E Ele derrama sobre a sua vida a porção dobrada do Espírito Santo. Eu quero que você se atente nessa noite também, em nome de Jesus, para o momento que Judas, ele declarou para Maria, não é bom pegar o perfume e vender e dar aos pobres. Escute nessa noite. Para viver o propósito de Deus na nossa vida, muitas pessoas vão se levantar contra. Não é verdade, obreira Amanda? É verdade, pastora. No nosso caminho de fé, na nossa caminhada com Deus, a certeza que nós estamos trilhando o caminho certo é os levantes que vêm contra a nossa vida. E muitas das vezes a gente espera um levante de alguém distante, quando na verdade o levante vem do próximo, alguém próximo da gente, como aconteceu com Judas,
Judas era um dos discípulos de Jesus, andava com Jesus, fazia parte do ministério de Jesus, mas ele não percebeu que Maria estava em outro nível, como a pastora disse. Ele apenas viu o seu interesse. Ele quis apenas ter vantagem em cima do sacrifício de Maria. E muitas pessoas ao nosso redor que andam com a gente vai querer ter interesses, vai querer tirar vantagens no nosso propósito, na nossa caminhada, querer nos atrapalhar de certa forma, como aconteceu com Maria. É verdade. Então, quando nós estamos dispostas a viver o propósito de Deus na nossa vida, sempre vai se levantar alguém, querida. Sempre vai se levantar alguém, como a obreira Amanda relatou. Não é pessoas de longe, é pessoas de perto, que conhecem os nossos sonhos, que conhecem os nossos propósitos em Deus. Sempre vai se levantar alguém para tentar nos impedir, nos confrontar, para lançar dúvida, para questionar e até mesmo para perseguir. A gente não precisa ir muito longe. Eu sou a prova disso. Para viver muitos dos propósitos de Deus na minha vida, eu fui muito confrontada, perseguida, ameaçada de morte, se você não sabe. Para viver o propósito de Deus, já me ameaçaram de morte, cara a cara. E eu não desisti, eu não parei. Porque aquele que está na minha vida, que é Jesus de Nazaré, aquele que vive e reina para sempre, ele é maior do que todo levante, do que todo impedimento que se levanta para nos tentar parar. Eu não sei quem que está se levantando contra a tua vida. Eu não sei qual é o Judas, ou qual é Judas. Talvez é homem, talvez é mulher, que está se levantando contra o propósito de Deus na tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, não desista. Levante a sua cabeça, pois quem te chamou é Jesus. O nosso general, o Senhor dos Exércitos, foi Ele que te chamou. E se Ele te chamou, Ele vai te dar vitória, querido. Ele vai fazer de você, como Ele tem feito de mim, da obreira Amanda, testemunha dessa palavra. Testemunhas da palavra de Deus. E se Ele fez por mim, Ele vai fazer por você. Se Ele fez pela vida da obreira Amanda, Ele vai fazer também por você, porque Ele é Deus. E eu quero deixar com você, nessa noite, para a gente já passar para o testemunho de fé da obreira Amanda, 3 chaves de sabedoria. Anote aí, você que está anotando, 3 chaves de sabedoria importante para o cumprimento do propósito de Deus na tua vida. 3 chaves de sabedoria, 3 chaves que vai te impulsionar para viver o extraordinário, que vai te impulsionar a estar alcançando lugares altos, porque é isso que Deus tem para nós. A palavra do Senhor nos diz que Deus é o Deus que nos coloca por cima e não por baixo. E tem gente que não entende isso. Quando Deus nos coloca por cima, fica sem entender o que está acontecendo. É Judas, é o Judas. Mas você não vai dar ouvidos para ajuda, você vai dar ouvido à voz do Espírito. Porque o que prevalece na minha vida e na tua vida é a voz do Espírito. Judas pode se levantar do jeito que for. Ele pode vir do jeito que ele quiser vir. O Senhor nos levantou para se assentar em lugares altos. E onde Deus nos coloca, ninguém pode nos tirar. Tome posse dessa palavra. Aonde Deus te colocou, ninguém pode te tirar. Aonde Deus vai te colocar, mulher, ninguém poderá te tirar. Porque Ele já selou a sua vitória com o sangue do Cordeiro. 3 chaves de sabedoria para você viver o cumprimento do propósito e, de fato, você também ter propósito em Deus. Primeiro, a sua entrega deve ser espontânea. A sua entrega deve ser espontânea. Maria teve uma entrega espontânea. Maria não foi obrigada. A palavra do Senhor diz que não é por força e nem por violência. O Senhor não obriga eu e você a entregar nada debaixo da força. É na espontaneidade.
Você precisa, querido, se entregar a Deus de forma espontânea. A sua entrega tem que ser espontânea. Você não precisa ficar olhando para A ou B ou C se entregou ou não. É você e Deus. E quando Deus nos pede, querido, a gente tem que entregar. Aquilo que Deus nos pede, nós temos que dar. Amém? E Deus está falando com muitas mulheres nessa noite. Ele tem pedido a muitas mulheres. Você tem dado a Ele? Você tem se entregado a Ele? Qual preço você está disposta a pagar para viver o extraordinário de Deus na tua vida? A sua entrega, querida, precisa ser uma entrega espontânea. Não é verdade, obreira Amanda? É verdade, pastora, porque na verdade o fluir de Deus em nossas vidas só vai acontecer com a nossa permissão. O Espírito Santo, ele não é invasor. Ele não chega e vai abrindo todas as portas e fazendo o que tem que ser feito. Até porque tudo na nossa vida existe um preço. Verdade. Existe um preço a ser pago para alcançar aquilo que nós queremos alcançar diante da presença de Deus. E é nessa espontaneidade que a gente vai conseguir alcançar, conseguir pagar o preço para alcançar aquilo que realmente nós queremos. Até porque Deus não trabalha com pessoas indecisas. Verdade. Ele trabalha com sim, sim, com não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Deus é muito claro na sua palavra em questão disso. Então nós precisamos ser mulheres decididas, não só mulheres, mas também os homens que estão aí nos assistindo, precisam ter atitudes de querer realmente algo com Deus, e não só na vida espiritual, né, mas em todas as áreas da vida. Para haver um crescimento nas áreas da vida, nós precisamos ser pessoas decididas. E isso eu aprendi com essa mulher maravilhosa que está aqui do meu lado. Amém, glória a Deus. Que a sua entrega seja uma entrega espontânea. Em nome de Jesus. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Mas quando Ele pede, querido, o nosso dever é obedecer. A segunda chave de sabedoria nesta noite que eu deixo para a sua vida. A sua entrega deve ser com sinceridade. A sua entrega deve ser com sinceridade. Querido, isso é muito sério. Porque Deus, Ele não tem compromisso com pessoas falsas. Deus não tem compromisso com a falsidade. A palavra do Senhor diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeitará. Quando a Bíblia fala um coração contrito, está falando de sinceridade. Quando Maria entregou o melhor, quebrou o vaso, o nardo puro, derramou o nardo puro aos pés de Jesus, foi com sinceridade. Maria não estava brincando. Maria não estava ali chamando a atenção das pessoas. Maria não queria holofotes. E quantas são as pessoas hoje, quantas são as mulheres hoje, que o que faz para Deus é para chamar atenção, misericórdia. O que faz para Deus é para que A ou B ou C possa ver e aplaudir. Querido, uma coisa eu aprendi na presença de Deus. Se eu recebo elogio, glória a Deus. Se eu não recebo elogio, glória a Deus também. Porque tudo que eu faço é para o meu Deus. Tudo que eu faço é para Ele, nada além disso. E no dia que eu fizer, se não for para Ele, se for para ser para o meu nome, para que apareça a pastora Daiane, que Jesus não permita, e Jesus puxe o meu tapete. Amém ou não amém? Então, querida, a sua entrega precisa ser com sinceridade. Se entregue a Deus não para chamar a atenção de ninguém. Se entregue a Deus para chamar a atenção unicamente, exclusivamente dEle. Seja uma mulher sincera na sua entrega. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Chame a atenção do Mestre. Chame a atenção de Jesus. Eu vi uma frase, uma certa vez, que me chamou muita atenção e eu costumo levar ela para a minha vida, né? Que a gente precisa trabalhar em silêncio e deixar que o nosso sucesso faça barulho. Meu Deus do céu, isso é forte demais. Trabalhe em silêncio, trabalhe com sinceridade e deixe que o seu sucesso faça barulho. Amém ou não amém? Deixe, querido, que as pessoas, elas vão ver o sucesso de Deus na nossa vida. O próprio Deus vai anunciar
o nosso sucesso. Para quê? Para a honra e para a glória dele, em nome de Jesus. Então, primeiro, a sua entrega deve ser espontânea. Deus, ele não força ninguém, e ninguém dessa terra também pode nos forçar. A sua entrega precisa ser com sinceridade, porque Deus tem compromisso com o sincero de coração. E a terceira, para a gente fechar com chave de ouro e passar para o testemunho, porque senão a gente vai até meia-noite aqui, porque o mover está forte, viu? Aleluia! A terceira chave de sabedoria que eu deixo para a sua meditação nesta noite: a sua entrega tem que ser com o objetivo de servir. A sua entrega tem que ser com o objetivo de servir. O que Maria mais quis naquele momento, ao quebrar o nardo puro e derramar o perfume caro aos pés de Jesus, foi de servir Jesus. Foi de servir Jesus. Maria entendeu a importância do servir. Ela estava servindo Jesus. Nós podemos ver na palavra do Senhor a importância do servir. E quando nós nos entregamos diante de Deus, tem que ser com esse propósito, querido, de servir. De servir ao Mestre, de servir as pessoas que estão à nossa volta, de servir a nossa família, os nossos amigos e, digo mais, até os nossos inimigos. O Senhor nos chamou, querido, com esse propósito, com essa função no reino de servir. Tudo que eu mais peço ao Senhor é que eu permaneça servindo a Ele de coração e servindo ao meu próximo, porque é bacana demais você poder servir, você se entregar na presença de Deus com esse objetivo de servir. É tão maravilhoso, querido. A gente se sente, assim, uma pessoa melhor quando nós temos essa função no reino de Deus de servir. E a palavra do Senhor nos mostra que Jesus, sendo Filho de Deus, ele veio nos servir, ele nos serviu e continua nos servindo. E que você, em nome de Jesus, que me ouve nessa noite, possa entender no teu espírito que a sua função no reino de Deus, a sua entrega, tem que ser com o objetivo de servir. E quando nós servimos, nós somos servidos. Quando nós servimos, nós somos servidos. Querido, nós estamos vivendo uma geração de pessoas que querem muito serem servidas, mas não querem servir. Isso é o mal da humanidade. Isso é o mal da humanidade, é o mal que tem assolado muitos crentes, muitas mulheres, muitos homens de Deus. Querem ser servidos, mas não querem servir. O Filho do Homem veio para servir. Entenda no seu espírito nesta noite. O Filho do Homem, Jesus de Nazaré, veio em carne para servir. Ele foi para a cruz para servir a mim e a você. E Ele continua nos servindo todos os dias da nossa vida. Nos dando o melhor, nos abençoando, nos livrando, nos guardando. O Senhor continua nos servindo, igreja. O Senhor, Ele está falando com você nesta noite. Se levante para servir. Não espere apenas ser servido. Que a sua entrega ao Senhor seja na totalidade para servir. Servir ao Pai, servir ao Filho, servir ao Espírito Santo e servir às pessoas. Sirva que você será servido. Em nome de Jesus de Nazaré. Essa é a palavra dessa noite, a palavra do coração de Deus para o seu coração. Maria, ela está registrada na Bíblia Sagrada como uma mulher que testemunhou, como uma mulher que teve testemunhos, que deu testemunho. E nessa noite, o Senhor te levanta também como uma testemunha do Senhor nos quatro cantos dessa terra. O que Ele tem feito na tua vida, você precisa compartilhar. Hashtag compartilhe, anuncie, fale do que o Senhor tem feito. Porque quando nós testemunhamos o que Deus faz na nossa vida, três coisas acontecem. Primeiro, você glorifica a Deus quando você testemunha.
A honra e a glória é dele, tudo é por ele. Você glorifica a Deus. Segundo, você fortalece a fé de quem ouve o testemunho. Você fortalece a fé dos irmãos que estão ouvindo, né, o seu testemunho. E terceiro, você sela a bênção, você sela o milagre. Em nome do Senhor Jesus. E que essa palavra, assim, possa ir de encontro à sua necessidade. E que você deixe o Espírito Santo falar contigo nessa noite. E que aquilo que eu não consegui passar, saiba que o Espírito Santo ele vai completar essa palavra ao seu coração no nome de Jesus. Antes de nós orarmos em favor da sua vida, eu vou passar para o testemunho da obreira Amanda. Fique ligadinha nesse testemunho poderoso que vai edificar a sua fé e vai acrescentar muito na sua espiritualidade. É com você, obreira Amanda. Amém. Durante a ministração da pastora, eu me peguei em vários momentos da palavra, me lembrando do processo que eu tive que enfrentar para chegar onde eu estou hoje. Eu me converti aos 12 anos, não foi na Missão Mundial Servos, eu me converti na Igreja de Deus do Brasil. E todo mundo sabe que quando a gente se converte, existe a chama do primeiro amor. Verdade. É uma chama que não se apaga, que não se abala, e a gente quer se entregar por completo. Eu não nasci em berço evangélico, a primeira da minha casa a se converter fui eu. E o meu pai sempre foi muito contra por questão de horário de culto, de não querer me deixar ir para todos os cultos. E todo mundo que está no primeiro amor sempre quer estar envolvido com tudo. Então foi um processo muito grande. Teve um determinado culto que eu ia fazer uma apresentação na igreja e eu pedi para que os meus pais fossem comigo. Quando chegou ali naquele culto, terminou o final, a pastora fez o apelo. O meu pai levantou a mão e automaticamente a minha mãe foi junto com ele. Não era uma decisão que ela queria tomar naquele momento, mas ela foi junto com ele. Quando terminou o culto, que eu fui embora toda feliz, toda alegre, porque os meus pais tinham se convertido e eu achei que tudo ia ser diferente. No dia seguinte, o meu pai não levou muito a sério o que ele fez perante Deus, mas a minha mãe, na verdade, Deus usou o meu pai de uma forma tão extraordinária que fez a minha mãe continuar firme nesse processo junto comigo. Então a minha mãe continuou na igreja comigo, a gente continuou andando juntas na fé. E o meu pai não quis. Meu pai ia na igreja às vezes, mas não quis continuar. Então aos meus 14 anos, eu conheci um rapaz. E foi o meu primeiro namorado sério, né? Aquele namoro de cristão mesmo. Então, aos meus 14 anos, a gente se conheceu. Ele não era do mesmo ministério que eu, ele era de outro ministério. Então, ele saiu do ministério que ele congregava e foi congregar comigo na Igreja de Deus. Naquele momento, como toda menina, né? O sonho do casamento, o sonho da família. Então, isso foi algo que sempre encheu muito o meu coração. Então, eu achava que ali era um namoro que saía do namorar para o altar. Mas não foi bem o processo que eu vivi, pastora. Foi um relacionamento bastante conturbado, eu vivi muitas coisas. E muitas pessoas me perguntam por que eu vivi essas coisas. E só existe uma resposta. Eu vivi tudo isso pela minha desobediência. Por que desobediência, Amanda? Não era um relacionamento que era cristão? Era um relacionamento que era cristão, sim. Mas era um relacionamento que era cristão sem a permissão de Deus. Então, tudo que não envolve a permissão de Deus nos traz consequências. Verdade. Passou um ano de relacionamento, tudo muito bem, tudo muito maravilhoso. Começaram a acontecer algumas coisas no relacionamento que eu comecei a suportar calada. Então, eu me vi aos 15 anos de idade, tendo que assumir responsabilidades de uma mulher adulta, sem ninguém saber. Então foi um processo muito grande na minha vida. Então a gente caiu, e nesse processo desses 5 anos de relacionamento houve traições. Ele acabou se afastando da igreja, começou a usar substâncias químicas, se envolver em determinadas amizades.
Então foi um processo muito doloroso na minha vida. No ano de 2014, eu decidi que eu precisava dar um basta nisso e viver e retomar o chamado, o propósito de Deus para minha vida. E nesse ano que eu entendi que eu precisava viver realmente o propósito de Deus, que eu precisava realmente voltar de onde eu tinha caído e reconstruir os muros e reconstruir tudo aquilo que eu tinha perdido com Deus, foi o ano que eu descobri que eu estava grávida. Foi o ano que veio a notícia da minha gravidez. Quando eu descobri, eu fiquei desesperada, porque não era algo que eu queria. Então, eu comecei a questionar a Deus o porquê. O porquê que aquilo estava acontecendo, o porquê que Ele tinha permitido, o porquê, logo agora que eu tinha tomado a decisão de voltar e reconstruir o que eu tinha perdido, por que passar por este processo? E muitas das vezes a gente questiona a Deus de uma forma errada. A gente não deve perguntar para Deus o porquê, mas sim o para quê daquilo. Então, foi um processo muito difícil, porque eu não me imaginava contar para os meus pais essa gravidez. Os meus pais foram contra o meu relacionamento. Outro sinal de que não era de Deus, de que não era a permissão de Deus para minha vida. Então, como eu iria contar para os meus pais que eu estava grávida? Eu me lembro que eu tive um descolamento de placenta e eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, e agora? Como eu vou falar para minha mãe? Eu vou dizer para minha mãe que eu vou para o hospital fazer o quê? Então, eu chamei a minha mãe, a pastora que agora vai ser minha mãe, tá, gente? Eu cheguei à minha mãe e falei, mãe, senta aqui na cama que eu preciso te contar uma coisa. Ela, o que foi? Eu só olhei pra ela e falei, mãe, tô grávida, tô perdendo, tô indo pro médico. Foi a forma que eu contei pra minha mãe. Porque se eu parasse pra respirar, não ia ter coragem. A minha mãe simplesmente olhou pra mim e disse, eu não quero saber. Eu não quero saber. Então eu saí, fui pro hospital. Cheguei no hospital, o médico me examinou, fez tudo certinho e me deu um atestado de 7 dias. Ele olhou pra mim e disse, 7 dias você não pode fazer absolutamente nada. Você não pode fazer nada. Se você fizer alguma coisa, você vai perder essa criança. Cheguei em casa, minha mãe já não estava falando comigo. Peguei o atestado, coloquei assim na parede da geladeira, né? E fui para a sala. Quando ela entrou na cozinha, muitas pessoas vão achar, pastora, que essa atitude da minha mãe foi uma atitude muito dura, muito severa. Mas hoje eu agradeço essa atitude da minha mãe. Amém. Porque existem momentos que nós vamos encontrar pessoas que precisam realmente ser severas conosco. Verdade. Então a minha mãe da cozinha, ela gritou, eu não quero saber. Quero chegar em casa, achar a casa arrumada e a comida pronta. Nessa época eu já trabalhava fora, estava de folga do trabalho por conta do atestado, mas tinha as minhas obrigações dentro de casa. As minhas únicas palavras foram, se realmente essa criança for propósito de Deus na minha vida, ela vai vir ao mundo. Amém. Porque eu não posso agora, mais uma vez, desobedecer os meus pais. Amém. Então, passou-se todo o processo da gravidez. O pai do Davi, ele foi embora para Brasília, para uma clínica, para se recuperar. Nós já não estávamos mais juntos. Eu continuei com o propósito de reconstruir a minha vida, de dar um ponto. Amém. E começar uma nova história a partir dali. Glória a Deus. Então eu passei esse processo da gravidez toda, apenas com a minha família, com as minhas amigas na época, que são amigas até hoje, né? Porque amigo de verdade é aquele que te apoia nos momentos de lutas. Então eu vivi todo aquele processo. O nosso Davi era esperado para o dia 21 de agosto e nos deu um baita susto, né? Porque ele chegou no dia 7 de agosto. Ele chegou muito antes do que era esperado. Então os médicos, quando eu cheguei na maternidade, eles não queriam fazer meu parto, porque eles achavam que Davi era prematuro, e realmente ele era prematuro para uma cesariana. Quando Davi nasceu, ele precisou ficar 1 hora no oxigênio para conseguir restabelecer. Foi um parto tranquilo, graças a Deus. E o pós-parto, eu tive que voltar porque eu tive infecção. Fiquei 5 dias internada ainda.
E até aí, continuamos sobrevivendo perante a presença de Deus. Com 2 meses que Davi tinha nascido, nós recebemos a notícia que o pai dele tinha voltado de Brasília para Barreiras e estava aqui. Só que não deu tempo do pai de Davi conhecê-lo. Ele chegou em uma quarta-feira em Barreiras, em madrugada de sábado para domingo, da mesma semana que ele chegou, ele foi assassinado. Então foi uma perda muito grande, foi uma dor muito grande. Ainda é muito difícil falar, né? Porque a gente sente. Eu sempre tive comigo algo que eu levo com uma virtude minha. Eu sempre fui muito determinada naquilo que eu queria. Então eu achava que a minha determinação ia fazer ele mudar, ia fazer ele tomar um rumo. Só que é como a pastora falou, não adianta as outras pessoas querer que você faça alguma coisa, se você não quiser, não vai acontecer. Verdade. Então aquilo foi um processo maior ainda, porque eu estava com Davi recém-nascido, Davi tinha apenas 2 meses, e mais uma vez eu me via perdida sem saber o que fazer. Então eu decidi que eu precisava continuar, que eu precisava me reerguer, que eu precisava buscar forças de onde eu não tinha, não por mim, mas pelo meu filho que precisava de mim. Então a partir daquele momento eu comecei a entender o pra quê da permissão da minha gravidez. O pra quê a permissão de uma criança na minha vida. Então nós enfrentamos algumas lutas. Recentemente o Davi, ele é realmente o Davi. Ele é uma pequena criança que enfrenta grandes guerras. O meu filho ele nasceu com uma doença muito rara, chamada megacolon congênito. E nós sofremos esse processo com Davi durante 4 anos. Nós descobrimos essa doença o ano passado, quando ele teve uma crise de constipação crônica e foi parar no HO. Teve que passar pelo cirurgião. E foi onde a gente descobriu o real motivo dessa doença, né? Para honra e glória de Deus. O ano de 2020, apesar de tudo que tem acontecido, foi um ano de vitórias na minha vida, porque foi o ano que meu filho fez a cirurgia. Já tem janeiro, nós estamos em agosto, já tem 7 meses que meu filho tem uma nova vida. Glória a Deus. Então, pastora, eu posso dizer que trilhar caminhos na presença de Deus é muito mais fácil. Por que trilhar caminhos na presença de Deus é muito mais fácil? Teve um momento que eu tive que eu parei. Falei para Deus, Deus, eu não aguento mais. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais fingir que tá tudo bem. Eu não consigo mais fingir que eu sou forte, que tá dando tudo certo. Então foi um momento que eu acabei me afastando um pouco dos caminhos do Senhor. Um momento que eu estava na universidade, então era tudo muito novo, era um universo muito novo. E eu não coloco a culpa em colegas de faculdade ou na universidade, não. Porque ninguém faz aquilo que não quer. Ninguém toma nenhuma atitude se não quer. Não adianta você dizer, mas fulano me influenciou. Se fulano teve a capacidade de te influenciar é porque já havia o desejo no seu coração. Então foi o ano que eu me afastei, um período, da presença do Senhor. E no ano de 2018, eu decidi que era o momento de voltar. Eu tenho um amigo, o pastor Pedro, que mora em Brasília, que é muito amigo meu, o pastor Francisco Pedro. E ele vem sempre à minha casa e passa alguns dias, algumas temporadas em casa, para cumprir algumas agendas na Bahia. E ele estava muito triste com a situação que eu estava vivendo. Então ele chegou na minha casa e disse, mana, eu não vim à Bahia dessa vez apenas cumprir agendas. Eu vim na Bahia dessa vez com um propósito. Aleluia. E eu falei, qual, mano? Ele disse para mim, eu preciso sair daqui. E preciso deixar você novamente na direção que você precisa estar. E eu, claro, falei pra ele, para, mano, que é isso? Não tá na hora de voltar ainda não é a hora de voltar. Então, em uma dessas agendas, que o pastor Francisco Pedro veio para ministrar Barreiras, era na igreja do Jardim Ouro Branco, na Missão Mundial Servos, do pastor Roque Júnior e da pastora Daiane. E eu fui com ele, né, como eu sempre acompanhava em todas as agendas, fui com ele. A partir do momento que eu coloquei o pé naquela igreja, algo em mim mudou. Amém. Algo bradava em meu coração de que era realmente o momento de voltar. Glória a Deus. Então, quando eu cheguei em casa, Francisco Pedro, rápido, ali terminando de arrumar as malas porque precisava ir para a rodoviária,
pegar o ônibus para voltar para casa. Meu coração queimava de uma forma, pastora, que eu não conseguia explicar. E eu falava, não, eu não posso, não, agora não, eu ainda quero viver mais algumas coisas aqui do lado de fora, eu não quero voltar a este compromisso agora. Não tem como, não. Eu passei mais ou menos umas meia hora dentro do meu quarto, de um lado para o outro, questionando a Deus que eu não iria voltar. Quando do nada eu abri a porta do quarto, saí em direção à área onde Francisco Pedro estava, olhei para ele e falei, mano, realmente você veio aqui com um propósito. E ele olhou para mim, ficou parado e disse, pode falar, mana. Agora a pastora vai ser o pastor Francisco Pedro, tá, gente? Eu olhei pra ele, peguei na mão dele e falei, mano, eu não sei falar falando. Dessa forma, gente, falei pra ele. Mas eu vou falar cantando. Aí ele fala, mano, eu só quero que você fale. Então eu olhei no olho dele e falei bem assim, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Deus. Então, naquele momento, eu me ajoelhei, ele orou. Amém. E aí eu falei pra ele, falei, mano, mas tem uma coisa. Se é pra começar algo novo, eu quero um lugar novo. Eu não quero voltar de onde eu estava. Eu quero recomeçar em outro lugar. Glória a Deus. E ele, não tô entendendo, mano. Eu falei, mano, eu senti algo diferente quando eu cheguei naquela igreja hoje. E eu sei que Deus tem um propósito comigo naquele lugar. E eu quero voltar, mas eu quero voltar para aquele lugar. Amém. Então eu me despedi das pessoas da Igreja de Deus. Eu me despedi de um ciclo de amigos que eu tinha, na verdade que eu tenho ainda. E fui viver um novo de Deus na minha vida. Então no ano de 2018, em maio, no dia 31 de maio de 2018, eu fui congregar com a pastora Daiane e o pastor Roque Júnior. Pastor Roque Júnior, um pastor maravilhoso, risonho, engraçado, aberto. Pastora Daiane, uma mulher forte, fechada, né? Guerreira, general de guerra. Então foi um processo muito difícil na minha vida. E mais uma vez eu vou encaixar a ministração da pastora Daiane aqui. Queridos, quando Deus tem propósito com você, você tem que ser determinada. Não adianta você achar que vai e vai ser fácil, porque não é. E a prova está aqui, de que não é fácil. Eu achei que seria muito fácil, porque eu sempre fui uma menina que fala demais, muito comunicativa, que faz amizade muito rápido. E na missão tem muitos jovens, então eu falei, não, eu vou arrasar aqui, menino. Vou fazer amizade aqui, vai ser, ó, rapidinho. E Deus me mostrou que agora era o momento da Amanda parar para que Deus começasse a agir. Aleluia. E foi realmente isso que eu fiz. Nesse processo, eu ia para a igreja, era sempre bem recebida pelo pastor com um sorriso, com alguma graça, e a pastora sempre general. Com aquele aperto de mão duro, severo. E isso não desqualifica ela não, pelo contrário. Mostra realmente a mulher forte que ela é. Amém. Então, teve uns dias que eu ia para a igreja, eu olhava para o lado, olhava para o outro, falava, meu Deus, eu vou desistir disso aqui. Não tem condição, Deus, não tem condição. Eu entro na igreja, parece que tá todo mundo me olhando. Não tem condição um negócio desse, não. Eu vou sair, eu vou parar. Eu vou parar. E aí foi quando eu falei assim, já que é para tomar uma atitude, eu vou tomar atitude. Mandei a mensagem para a pastora Daiane. Pastora, a gente precisa conversar. Gente, eu juro para vocês que se eu soubesse que ia ser tão dura aquela conversa, eu não tinha marcado. Mas foi necessário. Então ali eu cheguei, né, achando que eu ia abafar na conversa e tal. Quando eu cheguei, a primeira coisa que ela olhou para mim e disse foi: mais uma vez eu vou dizer, não achem que palavras severas é para acabar com o teu ministério. Não, pelo contrário, é para dar sentido a ele e te dar impulso para continuar. Amém. Então a pastora olhou para mim e me disse: olha, Amanda, eu tenho uma palavra para você. Se você for bênção, aqui você vai ficar.
Mas se você for pedra de tropeço, Deus vai tirar você daqui. Quando ela me falou aquilo, eu não tinha mais reação para conversa nenhuma. A única coisa que eu queria era levantar daquela sala e sair. E aí eu olhei para ela, minha reação foi: não, pastora, sou bênção. Que isso? Eu vim para somar. E naquele momento eu vim começar a entender o propósito de Deus na minha vida. Amém. Deus estava me levando ali para me tratar. Glória a Deus. Porque as feridas precisam ser tratadas. Verdade. As feridas precisam ser cicatrizadas. Aleluia. Para que algo novo aconteça, para que a gente suba de nível, para que a gente viva novas experiências com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então eu entendi que aquele momento ali era o processo da cura. Era o processo de entender realmente, era o momento de reconstruir de verdade. Então se passaram, 2 anos, nós estamos juntos ainda hoje, Glória a Deus. ainda continuo na Missão Mundial Servo. Grandes coisas o Senhor fez comigo nesses últimos anos. Amém. Deus restituiu meu ministério na palavra, Deus restituiu meu ministério no louvor. Amém. Deus me restituiu o ministério infantil, que já tinha muito tempo que eu não trabalhava com o ministério infantil. Deus me permitiu ser consagrado, Deus responsabilidades dentro da igreja. E isso é algo que eu falo de boca cheia. Amém. Como a pastora falou, o nosso maior ministério nessa terra tem que ser o ministério de servir. Glória a Deus. Se você não estiver servindo, você está exercendo o ministério de forma errada. Verdade. Porque se você quer algo na presença de Deus apenas para dizer que você tem e você não utiliza o que Deus te dá na presença dele, querido, você está usando o seu ministério de forma errada. Aleluia. Porque ou você arregaça as mangas dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, ou então você nem começa. Verdade. Porque a seara é grande e poucos são ceifeiros. Então, eu me vi totalmente ali, empenhada a aprender. E como eu aprendi com esta mulher? Amém. E como? Eu costumo dizer que a nossa amizade, ela foi gerada no altar. Amém. Porque hoje ela não é apenas a minha pastora, ela é minha amiga, ela é minha intercessora. E mais uma coisa que eu sempre falo: amigos de verdade é aqueles que te levam ao confronto. Amém. De tanto ela me levar ao confronto, eu estou onde eu estou hoje. Glória a Deus. E claro, como a pastora citou a questão de Judas no meio do caminho, claro que apareceu pessoas que tentaram me dizer que não, que eu precisava parar, que eu estava ficando louca, que como é que eu saía de um ministério que já tinha 10 anos que eu estava no ministério, o ministério que eu nasci, o ministério que eu fui criada espiritualmente, para começar tudo de novo, que isso era loucura. Querido, as coisas loucas não se explicam, porque são as coisas que Deus trabalha. Existe uma frase que o meu pastor sempre fala que é assim: o menor caminho entre o querer e o realizar é o sacrifício. Verdade. Se você não sacrificar, você não vai saber o que é realizar as coisas de Deus na sua vida. Então nós precisamos sacrificar aquilo que Deus quer que a gente sacrifique perante o altar. Por isso que o gesto de Maria na palavra é tão lindo, é tão bonito. Porque Maria, ela podia muito bem ter pedido a Deus para lavar as mãos. Ela podia ter falado para Deus que ia passar um pouquinho do unguento, um pouquinho do nardo na cabeça de Jesus. Ela podia deixar pelo menos o cheiro. Não, ela despojou, ela jogou tudo que ela tinha de mais precioso diante de Deus. Vai existir momentos nas nossas vidas que nós vamos precisar sim dizer não àquilo que a gente quer de verdade. Sacrificar o nosso eu, sacrificar a nossa carne, sacrificar as nossas vontades para viver aquilo que Deus realmente quer nas nossas vidas. Existe um momento que Deus vai fazer de um jeito que a gente nunca vai entender. Verdade. Mas no final do processo, a gente vai ver quão perfeito é os sonhos e planos de Deus para as nossas vidas. Existem momentos que a gente quer muito algo, mas a gente vai ter que esperar um negocinho chamado tempo. E esse tempo não é o nosso, é o tempo de Deus. Verdade. E eu digo para vocês, queridos, é melhor aprender no tempo de Deus do que sacrificar por desobediência. É verdade. Então, é muito difícil o preço, as consequências que a gente tem que pagar. Existem coisas nas nossas vidas acontecem nas nossas vidas que a gente não paga apenas não é apenas ali uma consequência pequena, não. Existem consequências que a gente carrega pro resto da vida. Aleluia. E
É isso, pastora. Resumidamente, um pouquinho do meu testemunho. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela vida da obreira Amanda, por aquilo que o Senhor fez na vida dela e continua fazendo. Então, se Jesus fez na vida dela, Ele também fará na sua. Deus é fiel, Deus a resgatou, deu uma nova oportunidade para que ela pudesse estar vivendo em novidade de vida. Tem um filho dela abençoado, Davi, nós o amamos muito e cremos que o propósito do Senhor não para por aí. Muitas coisas o Senhor há de fazer na vida dessa mulher de Deus. Querido, eu quero orar por você nessa noite, antes de passar os avisos finais e fazermos um ato profético. Daqui a pouco, não sai ninguém, fique todos ligadinhos na live, que no final da live nós vamos fazer um ato profético juntos, né, numa mesma dimensão de fé. Mas eu quero que você continue compartilhando o link da live, compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, compartilhe aí com a sua galera, porque mesmo após o término da live, outras pessoas serão alcançadas em nome de Jesus, outras pessoas serão agraciadas através da palavra ministrada, do testemunho que foi contado. Mas eu quero, nessa noite, orar por você que está ligado comigo aí desde o início dessa live. Feche os teus olhos aonde você está. Eu vou clamar graça especial de Deus sobre a vida de cada mulher, sobre cada pessoa, cada homem também que está assistindo a nossa live nessa noite, para que o poder do Senhor seja liberado em seu favor. Feche os seus olhos, vamos unir a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e amado Pai, graças te damos, ó Pai, por este momento que o Senhor reservou para estarmos aprendendo mais à luz da Tua Palavra. E nós aprendemos hoje com a história de Maria, uma mulher que se entregou totalmente na Tua presença, uma mulher que entregou o melhor, que entregou a sua excelência aos pés de Jesus. Meu Deus, nós entendemos que nós precisamos também nos entregar dia após dia no Teu altar. Nós precisamos nos entregar como mulheres de Deus, como servas, como filhas amadas do Pai. Se entregar na totalidade, não pela metade. Entregar o nosso melhor. Entregar tudo aquilo que o Senhor tem pedido de nós, ó Pai. Nós precisamos obedecer. Maria obedeceu. Maria foi abençoada, porque ela entendeu no seu espírito que ela precisava sacrificar. E nós entendemos, meu Pai, na Tua Palavra, que se queremos lugares altos, se queremos viver um nível de intimidade com Deus, um outro nível de intimidade com Deus, um nível mais profundo, é necessário sacrificar, nos entregarmos por completo ao Senhor, entregar o nosso melhor, entregar o nosso tudo na presença do Senhor. Entregar no altar, se entregar, meu Deus, com espontaneidade, ser espontâneo na entrega, se entregar, meu Deus, com sinceridade, se entregar com o objetivo de servir. Eu oro, meu Deus, para que cada mulher que me ouve, para que cada pessoa que me ouve nessa noite, Pai, possa viver a partir de hoje um novo nível na sua fé, um novo nível na sua espiritualidade. Que essa pessoa venha buscar mais, que essa pessoa venha meditar mais, venha mergulhar mais nas águas mais profundas que o Senhor tem. Que essa pessoa venha viver o que ela nunca viveu na sua espiritualidade. É tempo de se achegar ao Pai, é tempo de estarmos mais diante de Deus, é tempo de orar mais. E que haja esse despertamento na igreja, que haja esse despertamento na vida de cada mulher, de cada homem, cada jovem, adolescente, das crianças. Ó Deus, é tempo de estarmos mais perto do Senhor. Aleluia. Com um coração contrito, um coração quebrantado. Ó Deus, nos entregando por completo na Tua presença. Fortalece a vida dessa pessoa que me ouve nesta noite.
Fortalece aquela que está fraca. Levanta, ó Deus, aquela que está caída. Anima, Senhor, aquela que está desanimada. Aleluia. E faça esta mulher viver, ó Deus, o sobrenatural, o extraordinário. Aleluia. Que esta mulher, meu Deus, venha conquistar lugares altos nessa terra. Porque, meu Deus, até chegarmos no céu, muitas coisas temos a conquistar nessa terra. Prepara esta mulher para viver coisas grandes. Prepara esta mulher para desfrutar de uma vida abundante nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu oro nesta noite, já declarando a bênção e a vitória sobre a vida de cada ouvinte nesta noite. E cada pessoa que vai nos ouvir, meu Pai, no término dessa live, essa live vai alcançar vidas, vai alcançar famílias, vai alcançar pessoas que de fato, de verdade, precisam ser alcançadas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o que nós oramos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Querida, nós estamos indo para a nossa parte final e eu quero te desafiar a continuar nessa dimensão de fé, buscando ao Senhor em todo o tempo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quarta e quinta no nosso ministério, nós não temos reuniões, independente do decreto da cidade, o decreto municipal, estadual. Na verdade, nós já temos mais de 2 semanas sem abrir os templos, sem abrir as igrejas, devido nesse período que não só barreiras, mas muita cidade, o Brasil tem enfrentado. Porém, nas quarta e na quinta-feira a gente não tem reunião no nosso ministério, porque são dias da igreja estar fora das 4 paredes, levando o evangelho nos lares, pregando a palavra através do projeto da Arca, o projeto Obed-Edom, fazendo visita, acompanhamento de perto das famílias que precisam ser acompanhadas. Sexta-feira nós temos a reunião poderosa, a reunião da libertação total, sexta-feira da libertação total, e nós estaremos numa live às 18 horas. Às 18 horas, nessa sexta-feira, uma live com o nosso amado pastor Roque Júnior. E terá uma palavra revelada ao seu coração. Aqui nessa página, você vai ficar ligadinho na sexta-feira. O nosso culto também será online, mas a graça de Deus também vai ser liberada em favor da sua vida e da sua família. Sexta-feira, às 18 horas, a live da libertação total. Fique ligada e conectada, porque Deus tem graça especial para a sua vida, no nome de Jesus. Sábado também, nós não temos reunião. E no domingo, sábado, nós temos a Santa Ceia. O pastor está aqui me lembrando. Meu Deus do céu, já tinha esquecido, você vai ficar conectado também na live com o nosso líder, o apóstolo Daniel, a bispa Aurélia, nesse sábado, às 19h30, diretamente do Facebook do apóstolo Daniel, vai estar sendo ministrado a Santa Ceia online. Nós nunca vivemos isso no nosso ministério, a Santa Ceia online. Então você vai preparar, você e sua família, às 19h30 nesse sábado, abrir a página no Facebook do apóstolo Daniel, Então você vai preparar o pão, preparar o suco da uva para estar participando e tomando junto, recebendo uma palavra de fortalecimento e participando junto da Santa Ceia online. Fique ligado, você e sua família. Domingo à noite, teremos aqui a live da Sagrada Família. Às 18 horas também, às 18 horas no domingo, nós estaremos ligadinhos aqui no culto da família, na continuação da campanha de fé Coração Valente. Vamos ter aqui revelações extraordinárias para o seu coração e você não pode perder, não pode ficar fora dessa graça. Querida, eu quero nessa noite agradecer você que nos esperou até agora, esteve ligado com a gente desde o início dessa programação, ligado nessa palavra, no testemunho da obreira Amanda. Querida,
eu tenho certeza que o Senhor visitou a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu quero nessa noite te lançar um desafio, em nome de Jesus, na parte final da nossa live. Nós vamos fazer juntos aqui um ato profético. Nós estamos vivendo um período difícil para todos, um período de pandemia, não somente na cidade de Barreiros, na nossa cidade, mas no Brasil e no mundo. E a nossa live também aqui, né, Obreira Amanda, também é utilidade pública, né? Não é só a ministração da palavra, é utilidade pública, porque eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Ouça com atenção o recado para você que está me ouvindo, a você que está me ouvindo nessa noite. Você precisa fazer a sua parte. Nós estamos com tem um decreto municipal na cidade, agora um decreto estadual que foi estabelecido pelo governo do estado da Bahia, do toque de recolher às 18 horas até às 5 da manhã. Querida, só saia de casa se for preciso. Evite sair com as crianças na rua, com seus filhos. Cuide das suas crianças, cuide dos nossos idosos. Todos nós temos família, temos pessoas da área, do grupo de risco, e que nós precisamos, de fato e de verdade, termos todo esse cuidado. Precisamos entender que esse vírus, ele é real, querido. Ele é real. E nós precisamos vencê-lo no nome de Jesus e também fazendo a nossa parte. Aquilo que você pode fazer, Deus não fará. E eu quero te desafiar nessa noite. Primeiro, a orar. Igreja, é tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de rogar ao Pai e clamar pela nossa cidade, e clamar para que o Senhor entre com providência, que o Senhor cesse essa peste que tem não somente matado fisicamente, mas tem matado pessoas espiritualmente. Tem pessoas que estão frias na fé, porque não estão congregando, porque não estão indo à igreja. Nem todo mundo tem o mesmo nível de espiritualidade que você. Então tem muitas pessoas que estão fracas na fé. Por outro lado, tem famílias que estão passando necessidade por questão financeira. Pais, mães de família que perderam o emprego nesse período de pandemia. Eu conheço uma galera de pessoas que perderam o emprego, outras pessoas que tiveram corte no seu salário, que teve corte no salário. Então, nós precisamos orar como igreja. A gente não pode ficar só questionando. Nós precisamos orar. Nós precisamos fazer alguma coisa. E eu quero conclamar nesta noite, igreja do Senhor. Ore. Clame ao Senhor, ore nas madrugadas, faça propósito de oração, faça propósito de jejum, clame para que o Senhor cesse com essa peste, para que tudo volte ao normal, não só na nossa cidade, mas na Bahia, no Brasil e no mundo. E eu quero conclamar você nesta noite. Eu não estou aqui fazendo terrorismo não, eu quero que você me entenda. É porque tem muita gente que professa uma fé viva no Deus vivo e que está levando as coisas, empurrando com a barriga. Esse vírus é real e nós precisamos ter habilidades, nós precisamos fazer a nossa parte no cuidar, lavar bem as mãos, ter cuidado ao usar máscara. Se você não sabe, segundo o Ministério da Saúde, a máscara tem que ser trocada de 2 em 2 horas. Ela tem um prazo de validade. Se você chega da rua, você precisa tomar seu banho, fazer sua higienização. Trouxe mercadorias do mercado, você precisa higienizar, porque várias pessoas tocou, e talvez alguém tocou lá no pacote de arroz, no pacote de flocão, na margarina, tocou contaminado, você toca também, leva a mão, nariz, a boca, e você também corre o risco de ser contaminado. Então higienize tudo aquilo que você trazer do supermercado. É preciso haver essa higienização. Você precisa ter cuidado para não colocar sapato sujo dentro de casa, sapato que vem da rua traz para dentro de casa. Querido, você tem que ter uma fé inteligente. Você vai na rua com o calçado, você entra dentro de casa, está trazendo sujeira, bactéria, vírus para dentro de casa. E já foi comprovado que esse vírus ele fica na sola do sapato, né? Os médicos recomendam a fazer a higienização correta com água sanitária, né, na sola do sapato. Então a gente precisa ter muitos cuidados.
fazer a nossa parte, evitar ficar indo na rua desnecessário, né? Evitar estar em supermercado, etc e tal. Então eu quero te desafiar nesta noite a fazer a sua parte. Nós já temos mais de 1 hora de live. Eu queria poder falar mais, mas amém por isso. E eu quero que você coloque agora aí nos comentários. Nós vamos fazer um ato profético com a bandeira de Barreiras, orando por Barreiras, e com a bandeira do Brasil, orando pelo Brasil. E numa só fé, num fluir do profético, eu quero que você coloque aí agora nos comentários, você que ainda está ligado comigo, coloque aí, ó, #Sara Barreiras. Profeticamente, vamos agir do profético, vamos fluir no profético. #Sara Barreiras. Corre aí, coloca aí no seu comentário, #Sara Barreiras, #Sara Brasil. Vamos orar pela cura. Vamos orar por cura nesta noite. Vamos orar por cura. #Sara Barreiras, #Sara Brasil. É tempo de fazermos aquilo que está ao nosso alcance. E eu quero conclamar você a orar comigo nesta noite. Eu estou aqui com a bandeira do Brasil. Vamos encerrar nossa live orando pelo nosso Brasil. Aleluia. Orando pela nossa cidade de Barreiras. Estenda as suas mãos agora para o seu televisor. Estenda as suas mãos aí para o celular e junta comigo nessa corrente de oração, orando por Barreiras, pelo Brasil, pelos profissionais de saúde, em nome de Jesus de Nazaré. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, meu Deus, nessa mesma dimensão de fé, nós unimos a nossa fé nesta noite para clamar, meu Deus, pelo Brasil, para clamar pela nossa cidade de Barreiras, para clamar pelo estado da Bahia, meu Deus, por todas as nações que foram acometidas pelo vírus do coronavírus, do Covid-19. Meu Deus, nós clamamos nesta noite: sara o Brasil, sara Barreiras, sara o oeste da Bahia, sara o estado da Bahia. Estenda as tuas mãos de poder. A tua palavra nos diz, meu Pai, e o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que sara. E nós clamamos nessa noite para que o Brasil seja sarado, para que Barreiras seja sarada. Deus, anula agora o mal, anula esse vírus, anula essa peste, anula essa maldição que tem assolado vidas, que tem ceifado vidas, que tem levado vidas aos hospitais, que tem levado vidas a estar internados no UTI, na CTI. Meu Pai, tem misericórdia. Alcança nessa noite todos aqueles que já foram infectados, que estão, meu Deus, assintomáticos, aqueles que estão, meu Deus, nos hospitais nessa noite. Eu oro por Barreiras, apresento o Hospital Érico Dutra, apresento o Hospital do Oeste, o Hospital Central, cada clínica, meu Deus, que aonde houver um enfermo, não somente com Covid-19, mas também, Senhor, com outras enfermidades, libera o teu poder que cura, quebra agora essa doença, quebra essa maldição no organismo, em cada célula. Oh, meu Deus, torna, Senhor, em nome de Jesus, imune o organismo, Senhor, dessas pessoas. Torna imune os nossos organismos, o organismo da nossa família, que aonde houver, meu Pai, um sangue do nosso sangue, que seja alcançado, Pai, pela tua presença e pelo teu livramento. Nós profetizamos como igreja: Barreiras sarada, Barreiras curada. Nós declaramos a unção da cura sobre Barreiras. Nós declaramos a cura sobre o Brasil e profetizamos, Senhor, que tudo isso vai passar o mais rápido possível e tudo vai voltar ao normal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, eu apresento nesta noite todos os profissionais de saúde, todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente, meu Pai. Meu Deus, visita agora os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas. Visita agora os técnicos em radiologia. Oh Deus, visita nesta noite cada pessoa que trabalha nos hospitais,
representada, cada pessoa que colocou o nome, o pedido de oração na live. Meu Deus, aqueles que estão, meu Pai, com parentes internados com o Covid-19, visita nessa noite, alcança com o teu poder e nós declaramos sarados, curados, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Obrigada por estar conosco até agora. Em nome de Jesus, um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração de todas as mulheres da nossa igreja da Catedral, das nossas amadas pastoras, pastora Selma, pastora Marinês. Nós amamos vocês e até uma próxima oportunidade. Sucesso e 1 milhão de bênçãos.